Bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula desta série de aulas. Se você perdeu a primeira aula, volta lá que já está disponível para assistir. Mas não demore, porque essas aulas vão sair do ar em breve. Nessa série de aulas, eu estou explicando como você pode transformar foto em lindas pinturas em telas. E nesse vídeo eu vou te mostrar os materiais básicos necessários e como você pode usar a colorimetria como conhecimento para suas pinturas e também como forma de economizar dinheiro. Na aula passada eu expliquei como as pessoas comuns sem aptidão para a arte também podem usufruir de todos os benefícios da pintura em tela. Contei toda a minha história, desde como conheci a pintura em tela até como obtive conhecimento necessário para passar para você tudo o que precisa saber para pintar lindas telas. Contei também como superei dificuldades que surgiram durante a minha trajetória. Também praticamos juntos alguns exercícios de desenho, mesmo que você seja uma pessoa começando do absoluto zero. Falei da importância da pintura em tela na vida das pessoas e os benefícios que qualquer um pode ter adquirindo o hábito de pintar. Quero agradecer a todos vocês que comentaram e interagiram na primeira aula. Estou fazendo o máximo possível para responder a todos. E se você ainda tiver alguma dúvida da primeira aula ou dessa semana como um todo, deixa elas nos comentários que estarei respondendo. Hoje eu vou te apresentar os materiais básicos para iniciar na pintura. Nessa aula não vamos demorar falando e já vamos passar para a parte prática. Bom, o primeiro passo é o mais complicado, porque a quantidade de materiais disponíveis no mercado são imensas. E quem nunca pintou nada não sabe por onde começar. Dá muito receio de gastar dinheiro com materiais e desistir, deixar parado, comprar errado, enfim. Isso eu já resolvi para você. Fiz um esforço sem precedentes de reduzir ao máximo a lista de materiais que costumo pedir para os meus alunos. E separei somente o essencial extremamente necessário para você começar. E o resto você pode adquirir conforme ir surgindo a necessidade. Isso não significa que você não possa comprar mais materiais do que tem na lista. Você pode e vai. Agora eu vou te mostrar os materiais necessários que você, artista, precisará para iniciar na pintura em tela. Eu separei aqui alguns materiais, fiz uma lista, reduzi ao máximo para que você possa começar o teu trabalho e para que você não fique confuso ou confusa ao ir comprar os teus materiais. E também porque você tem que ter certeza que você vai continuar fazendo esse tipo de trabalho. E claro que eu sei que você vai continuar, porque é um trabalho muito prazeroso, traz tão bem-estar que você não vai deixar de fazer e vai querer continuar com certeza. Então, o que eu fiz? Eu separei esses materiais para que você não se perca no mercado, porque tem uma gama de materiais que você pode ficar, às vezes, até encantado com tantos tipos de pincéis e tintas, como eu fico, às vezes, até hoje eu tenho isso de querer sair comprando tudo, mas calma, você não precisa fazer isso para começar agora. Agora você vai concentrar nesse material básico, vai ficar com ele, vai aprender colorimetria, porque eu vou te ensinar sobre colorimetria e te passar que o menos é mais na tua vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês com quantos pincéis você precisa começar. Apenas 4. Tem pessoas que não acreditam, não é possível. 4 pincéis para começar a pintar um quadro inteiro? É possível. Você consegue, se eu disser que você consegue pintar um quadro inteiro somente com 2 pincéis ou com 3 pincéis, às vezes é até difícil e custa acreditar. Mas é possível. Devemos ter na lista de material básico, não deve ser retirado, é o número 24. Esse pincel aqui, o filamento dele é de pelo de porco. Existe o filamento sintético, que são esses aqui, eu vou falar daqui a pouquinho deles. Esse número que eu uso aqui é o 24, mas se você não achar o 24, você pode procurar o 22, que vai te atender super bem e você vai entender muito bem o que você vai trabalhar com ele. Ou as trinchas, que a gente utiliza muito bem também para fazer fundo. Ele serve para fazer fundo, para fazer a matização, para fazer o trabalho de diluição da tinta, porque
Quando você trabalha com uma carga de tinta e fica aquele excesso, ele é muito bom para você fazer essa retirada, e eu chamo de processinho de pano e pincel, e somente isso. A gente não usa o diluente para fazer aquela retirada daquela tinta, para ter uma pouca quantidade lá e ficar um fundo belo. Então, esse é para fazer fundo, e às vezes eu utilizo até para fazer batidinhas com a vegetação, que eu uso a pontinha dele por ele ser um pouquinho arrepiado aqui assim. Agora eu vou apresentar o outro. Esse aqui é o número 16. Ele é muito bom para fazer o depósito de tinta na tua pintura. Você vai fazer a aplicação de tinta, ele é muito macio. Quando ele é novo, você passa no rosto, você sente a maciez do filamento sintético desse pincel. E é muito bom, caso você fique curioso qual é, esse aqui é o Condor, que eu gosto muito de usar, né? E eu acho, particularmente, me atende muito bem. A cerda dele é reta, é um pincel chato, longo, de cerda reta. Por que eu tô falando reto o tempo todo? Primeiro eu falei reto, segundo eu tô falando reto, porque existe outros tipos de pincéis que a cerda dele é diferente. Esse aqui é o língua de gato, por ter esse formato arredondado em cima. A gente utiliza para outras coisas, mas você não se preocupa com isso. Você vai começar apenas com 4. Com o tempo você vai comprando os outros pincéis ao teu gosto. E também existe o pincel chato chanfrado. Por que ele é chanfrado? Porque ele tem essa pontinha para o lado na diagonal. E ele serve muito bem para fazer folha, para fazer acabamento lateral. Você vai trabalhar muito bem com ele e vai sentir que ele está fazendo um trabalho ali sem muito esforço. Agora o outro que eu vou te apresentar para fazer detalhes, acabamentos e até mesmo linhas, às vezes você sentir alguma dificuldade. Número 6, ele também é cerda longa, é chato e é retinho aqui, é um pincel chato reto, né? Não é diferente dos outros, porque eu tô te apresentando os 3 de cerda longa chato, que eles vão te atender muito bem nesse momento para iniciar o teu trabalho de materiais básicos. É o número 6 e você vai fazer vários trabalhos com ele sem dificuldade nenhuma. Uma dica que eu vou dar também quando você começar o teu trabalho, você vai, sem perceber, você vai segurar o pincel nessa posição aqui, como se tivesse segurando uma caneta, um lápis para escrever. Mas eu te dou um conselho para você começar com a mão no meio do pincel, para você enxergar quando você estiver fazendo o teu trabalho, que aí você não precisa ter posturas erradas e causar um desconforto, e você deixar ali de fazer o que você está fazendo, que é muito prazeroso e bem-estar para você mesmo. Com o tempo você segura na ponta e você já é um profissional, olha que legal. Aqui eu uso o pincel 0. Tem 1 0, 2 zeros e 3 zeros. Inicialmente você vai precisar os 3 zeros. Qual é a diferença deles? A cerda. O 3 zeros, a cerda dele, aqui é redonda, a gente chama de pincel 0, mas ele é da família do pincel redondo, porque a virola dele é arredondada. Não é chato como os outros aqui, que a virola é achatada e ele é arredondado. Então, chamamos ele da família dos pincéis arredondados. O pincel 3 zeros tem esse tamanho, o 2 zeros tem um pouquinho maior e 1 zero é um pouquinho mais longo. Então, eu te aconselho a usar esse menor ou o da Acrylex, que também é 3 zeros, é menor ainda, mas aí depende de muito fabricante e empresas que trabalham de forma diferente, mas não muda e não vai interferir em nada no teu trabalho. O pincel 0, ele serve para fazer cílios, se for no rosto, para fazer acabamentos e detalhamentos nos olhos, pinceladas de grama, pelo, cabelo e vários outros, umas infinidades de trabalho que você pode utilizar com o 0. Agora nós vamos falar sobre as tintas, muito importante. Depois do pincel vem a tinta que um vai ajudar o outro. E algumas tintas que eu selecionei aqui
são o suficiente para você começar no teu trabalho. Existem outras cores, mas você daqui a um tempo você vai entender por que existem outras cores, porque o fabricante ele facilita a sua vida. Assim, essa cor é as cores das misturas das cores que todo mundo conhece. O azul com o amarelo, ele vem o verde. O branco com o vermelho, vem o rosa. Aí o que o fabricante faz? Ele pega aquele pigmento, junta numa bisnaga e se torna o quê? Uma bisnaga de cor rosa e uma bisnaga de cor verde. Então é assim que começa a quantidade de materiais e eu reduzi para que você conheça sobre esse tipo de material e até mesmo a colorimetria. Aqui nós usamos muito branco, porque o meu é grande, porque é muito utilizado em todas as cores para fazer matização, fazer uma cor mais transparente, fazer um clareamento. Então você vai utilizar o branco quase em tudo. Mas se você não tiver condições de ter um branco desse tamanho, ele é de 120 ml, você pode ter um branco deste tamanho aqui, 2, para começar. Esses são os azuis que eu utilizo na pintura. Serve para fazer céu, azul ultramar e azul da Prússia. Para fazer água, para fazer rio, para fazer contraste, para fazer tonalidade, florais, para fazer cortinas, para fazer panos, para fazer tanta coisa que pode fazer que você vai se encantar. Eu gosto muito desse tom azul do ultramar claro. Fica um céu belíssimo, que é aquele céu que você olha e vê as nuvens tão branquinhas, que é aquele céu que custa ser azul, mas é esse tom ultramar claro. Agora eu vou te mostrar nos tons mais clarinhos, que eu utilizo muito também e selecionei aqui para você utilizar no teu trabalho. Amarelo ocre, verde inglês e amarelo nápoles. O que eu uso o nápoles, por exemplo? Eu uso em pele, para fazer um clareamento de pele, ou eu uso para fazer uma pintura 3D, né? Se eu não quiser usar aquele branco, eu ponho o amarelo nápoles para fazer aquele volume. O verde inglês eu utilizo muito para fazer o clareamento naquelas graminhas, quando o sol está batendo na vegetação, tá? Aquelas pontinhas mais claras. E o amarelo ocre, juntamente com o amarelo nápoles, a gente pode fazer aquela areia, aquela tonalidade que quando a gente olha, parece bege. Agora eu vou te mostrar os sombras, né? Muito importante que a gente utiliza. Eles são quase parecidos, mas cada um tem seu pigmento, sua diferença e cada um tem sua função. Aqui tem sombra natural, terra de sombra queimada e sombra queimada. São muito utilizados para fazer as tonalidades mais escuras. Também serve para fazer pele, porque as peles elas variam de cores e não são só de um tom só. Então é muito utilizado também para fazer pele, pelo, cabelo, olhos, então até mesmo um objeto, mesa, que pode ser de madeira, você pode fazer fundos, fica muito belo também. Até mesmo que o nome dela é sombra, você vai fazer até mesmo sombra. Agora, eu vou te mostrar uma linha da Cofix. A diferença da tinta da Cofix para Acrylex, a diferença é que a tinta Acrylex ela é mais diluída no óleo. Aqui nós estamos com uma linha de tinta óleo, né? Tem a acrílica, tem aquarela, tem vários outros tipos de materiais que as pessoas utilizam e nós estamos apresentando aqui tinta óleo. A tinta Cofix ela é mais densa, uma consistência ela é mais concentrada, o pigmento dela é mais rígido. Até mesmo quando você aperta a bisnaga, você sente que ela sai um pouquinho mais durinha e você tem a necessidade de pegar o óleo, diluir para você trabalhar com ela. Mas ela é muito boa. Aqui eu tenho o azul turquesa, vermelho da China e o amarelo escuro permanente. Você vai utilizar muito essas 3 cores aqui para trabalhar e fazer até mesmo a colorimetria, pegando o azul da Prússia do Acrylex e utilizando o vermelho da China e o amarelo escuro permanente e trabalhar. E agora pensa assim, com 3 cores, você pode ter
o círculo cromático. Eu vou falar desse ponto que eu frisei aqui na colorimetria. Você vai amar o tanto com 3 cores, e acrescentando o branco, né, que ele é importante também, o tanto de cores que você pode fazer só com essas cores aqui e o branco. Agora eu vou falar sobre as espátulas e a utilidade de cada uma delas. Existem de vários tamanhos, de vários modelos, de vários formatos e cada uma também tem sua função. A diferença que aqui, nesse momento que eu estou mostrando para você, uma é de plástico, a outra é de madeira, com a parte de metal da frente. Qual a diferença? Só é mesmo o preço. Todas as duas são muito boas e úteis no nosso trabalho. O que eu faço com ela? Eu posso pintar. Tem muitas pessoas que falam que ela só serve para misturar tinta. Eu mesmo já pintei um quadro inteiro somente com a espátula. Aí fica uma pintura rústica e fica um belo trabalho também. A espátula lembra muito aquela colher de pedreiro, né? Então, às vezes eu até brinco com meus alunos que quando eles estiverem usando a espátula na casinha, para ela ficar aquela casinha mais rústica do campo, eles imaginam que eles são os pedreiros e estão ali fazendo o trabalho deles ali, e eles amam essa hora, não querem nem sair nesse momento quando está fazendo a parede, porque eles gostam de estar lá emassando com a tinta. Agora nós vamos falar sobre os recipientes. Preciso ter um recipiente adequado para começar. Você não precisa ter um recipiente que te prejudique. Eu não tenho um adequado, mas eu posso fazer como? Pega um copo ou um vidro. Você pode pegar esse vidro aqui, ou de azeitona, ou de cereja, porque tem muitos vidros e você vai ajudar o meio ambiente, né? Você vai ajudar a não jogar fora. Aí o que eu faço quando estiver o resíduo aqui do diluente aqui? Tá sujo, tá no fundo, o que eu faço? Você pode lavar, fazer a manutenção do vidro, limpá-lo para depois utilizar novamente o solvente. Você pode utilizar, porque o solvente ele evapora e você perde ele. Quando você olha, tá aqui o resíduo da tinta com diluente, mas o líquido foi embora. Se você for de uma região quente, você vai ver que vai acontecer isso muito rápido. Mas se você fechar, né, não perder a tampa, ele não vai evaporar e vai ficar ali. O resíduo vai para o fundo e você vai ter o teu solvente ali. Aí o que você faz? Eu estou te dando essa dica e falando um pouquinho sobre isso para você começar o teu trabalho sem perder também e desperdício de material. É pouco, então a gente tem que pensar muito nisso. Você vai pegar esse líquido, colocar num vidro limpo, vai lavar o teu vidro e voltar de novo para você trabalhar, senão você carrega esse resíduo aqui grosso e vai para o teu trabalho e vai ficar muito ruim para você trabalhar. Eu tenho também o batedor. Ele serve, essa partezinha aqui, pegar um pincel, essa partezinha aqui dele serve para vocês lavar o pincel e tirar o excesso de tinta que está ali com o solvente aqui. Essas partes aqui são o descanso do pincel e até mesmo o teu apoio para você colocar teus pincéis aqui que você está trabalhando no momento. Mas para começar, você não perca tempo, pega aquele vidrinho que está sobrando lá e mão na massa. Para começar o teu trabalho, não precisa de materiais específicos agora, nesse momento. Agora eu vou falar sobre as paletas, onde nós vamos colocar as tintas. Paletas, existem paletas, você pensa logo naquela paleta de artista, né, que tem aquele formato, que eu tenho que ter ele, é caro ou barato, enfim. Você não precisa ter essa aqui. Essa paleta ela é feita de madeira, tem umas que são de acrílico, tem outras que existem de outro tipo de material. Ele tem esses buraquinhos aqui para colocar os pincéis. Enquanto você pinta, você tira e utiliza e descansa o teu pincel aqui para você não ficar se locomovendo tanto, né? É importante? Mas não precisa comprar de cara. Existe também
Esses aqui, muito comum, que as pessoas pedem, usam, utilizam na pintura de tecido. Então, tem vários modelos, tem até mesmo o modelo da paleta, que tem os lugarzinhos para você colocar as tintas, e você pode fazer a manutenção da limpeza. Aqui eu utilizei muito, limpei e guardar depois. Tem outros tamanhos, você pode ver no mercado, quando for comprar os pincéis, se tem essas paletazinhas lá de plástico. E tem o famoso paleta de isopor, que a gente compra o frango, né? Tem muita gente que joga fora, mas é muito útil. Você pode lavar, se o cheiro não sair, você põe um pouquinho de sabão em pó, deixa lá, põe um pouquinho daquele produto que a gente deixa na pia para dar um cheiro, coloca. E você vai tirar todo esse odor que fica aqui e vai ser muito útil para você utilizar com a tinta, né? E aí, o que você pode fazer? Secou a tinta aqui, você pode raspar aquela tinta que secou, jogar fora, limpar, fazer a manutenção da tua bandejinha aqui e usar novamente, né? O que você está fazendo? Uma reciclagem, novamente ajudando o meio ambiente. E se todo mundo pensar assim, menos lixo vai para o meio ambiente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando opções para você não ter aquela desculpinha de que eu não tenho isso, eu não vou começar. Não, você tem, às vezes você nem sabe, você tem algo dentro de casa. Então você vai começar já. E eu mostrei essa paleta, eu estou chamando a bandeja de paleta. Eu mostrei essa bandeja e eu sei que você tem bandeja de queijo, tem bandeja de docinho até da padaria que as pessoas colocam naquelas bandejinhas. Então você vai arranjar essa bandeja de graça. Você compra o produto, né? Come, guarda e utiliza para fazer a tua pintura. Vai ser muito legal. Agora eu vou falar de um outro material que é muito importante nesse momento agora. E eu acho que até um dos mais importantes, que é os diluentes. Os diluentes, existem vários outros que não tem um cheiro tão forte quanto o água raiz, que eu não gosto de usar. Tem gente que usa querosene para diluir a tinta, também é muito forte, mas eu gosto de usar esse aqui, o EcoSolve da Acrylesk, porque o cheiro dele é bem fraquinho e na hora que você abre, quase imperceptível, você não sente quase nada. Então, ele é muito utilizado para as pessoas que têm alergia. Eu sou uma pessoa alérgica e eu utilizo ele e ele não me causa mal nenhum. E ele é importante para fazer a manutenção dos pincéis e a limpeza. Isso aqui que você vai colocar no vidro. Vai pegar o teu pincel, vai lavar ele e depois vai limpar e vai fazer o teu trabalho. Cada troca de tinta é uma lavada e você vai utilizar o teu trabalho. Por que você precisa dele? Para não misturar as cores e você não fazer um trabalho bagunçado na tua tela, né? Então ele vai ser muito útil para você e importante para a manutenção dos teus pincéis. Outra dica do pincel que eu quero dar. Quando você estiver trabalhando com o pincel, ele pode ficar nessa posição dentro do vidro? Pode. Mas não pode ficar de um dia para o outro. Você terminou o teu trabalho, limpa todo o teu trabalho, guarda todo limpinho e organizado para que você tenha durabilidade e mais duração de vida do teu material. Porque se você deixar assim, de um dia para o outro, ou 2, 3, 4 dias, ele vai acontecer isso aqui, ele vai ter uma curva na cerda, e aí você vai ter a cerda danificada, e você não vai ter um pincel adequado para estar fazendo o teu trabalho ali. Não deixar secar nessa posição, porque o diluente vai vir aqui dentro da virola, vai passar para a madeira, vai rachar essa capinha aqui que tem, protegendo a madeira, vai descascar e aí estragou o cabo do teu pincel. Isso que eu estou fazendo aqui é uma experiência que eu tenho até hoje, já aconteceu comigo, inclusive eu sempre guardo ele para mostrar. Aqui, ó, o que acontece. Então eu deixo o pincel guardado para mostrar mesmo o que acontece. Eu descuidei, deixei ele secando nessa posição, então escorreu aqui o diluente para cá
e estragou o cabo do meu pincel. Ele é útil ainda? Sim, mas ele ficou feio para eu poder fazer um trabalho com ele, né? Ah, tem mais uma coisa do diluente que eu lembrei para ficar mais claro, para tirar a sua dúvida. Vou pegar aqui ele novamente. O diluente, como eu falei, que ele serve para você trabalhar com ele e fazer a manutenção dos teus pincéis, limpar ele para você utilizar outra cor, limpar ele para utilizar outra cor. O diluente, ele é diferente da pintura acrílica, que você limpa teus pincéis com água. Ele serve para retirar a quantidade de tinta que fica na tua cerda. O que você vai perceber? Esse meu pincel aqui, ele é novo, nunca foi usado, então ela tem essa coloração aqui na cerda. Ele é feito também, eu esqueci de falar, filamento sintético, né? Não é um pelo natural, existem os pincéis de pelo natural. Outra coisa também, lavar, tocar na parede do vidro e limpar no pano dessa forma. Nunca faz isso aqui no teu pincel, nunca, nunca, é proibido rodar, porque você vai estragar a cerda do teu pincel. Não deve segurar com muita força e puxar também, que você vai tirar. Você já pensou se você faz isso com o seu cabelo? Não dói? Então imagina, toda vez que você fizer isso com a cerda do teu pincel vai doer. Dói no teu bolso. Então não faz. Então, o diluente, ele serve para limpar os teus pincéis. Não dá para limpar com água? Dá. Você pode colocar, essa é uma outra historinha que daqui para frente eu vou ensinar vocês a fazer a limpeza do pincel com outro tipo de material, mas eu utilizo muito água e sabão para limpar o meu pincel e deixá-lo descansando no amaciante para ficar bem macio, para eu voltar e trabalhar com ele. E tem muitos pincéis aqui que tem bastante tempo comigo e estão do mesmo jeitinho quando eu comprei. Então, o diluente, ele serve para isso. Esse aqui, pelo menos, o EcoSolve, ele não tem cheiro, né? O cheiro dele é imperceptível, então você pode utilizar ele para fazer a limpeza dos pincéis e não com água, por a tinta ser tinta óleo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o óleo de linhaça. Ele é importante estar no meio da família dos diluentes. Por quê? Porque o óleo de linhaça vai diluir naquela tinta que está um pouquinho mais ressecada, mais dura, que não está me facilitando deslizar o meu pincel na tela. Então, o óleo de linhaça, ele é muito bom para fazer esse apoio para as tuas tintas, né, na tua tela, e você não ter aquela dificuldade. Qual a utilidade do óleo de linhaça nesse momento? Devo comprar? É preciso? É necessário? Vai ser quando você sentir que a sua tinta ali na tua paleta, ela endureceu. O que acontece com a tinta quando ela fica de um dia para o outro ou uma semana? Estragou? Não. Ela cria uma película por fora e dentro dela ainda está mole. Mas você vai precisar usar um pouquinho, uma gota do óleo de linhaça para facilitar você misturar ali e voltar a trabalhar com aquela tinta. Outro conselho, quando está ali a tinta, você imagina, vamos imaginar, deixa eu ver algum exemplo, eu não sei se você sabe o que é bomba de chocolate, olha isso, a fanática por doce falando já de doce. Uma bomba de chocolate tem aquele formato. Na hora que você coloca a tinta, ela fica com aquele formato ali. O que você vai fazer? Você vai apertar nessa parte, vai levar e vai furar com a espátula nesse cantinho aqui, que vai ser suficiente, somente aquilo ali, para você utilizar novamente. Porque se você tentar rasgar aquela película, vai misturar na tinta, você vai se irritar, vai se aborrecer, porque na hora que você colocar na tela, vai ter pedaço de tinta e você vai ficar retirando e você não sabe nem mais o que aconteceu, vai ter no EcoSolve, então vai ficar uma confusão. O conselho é esse, faz um furinho, aperta e leva pro lado do que você escolheu, para cá ou para cá, e utiliza com óleo de linhaça, que vai ser muito útil para você utilizar novamente aquela tinta que ficou sequinha ali. Essa é a função do óleo de linhaça, ela retarda o secamento. Se você quer um quadro, que você trabalhe com ele e fique ali, que você volta amanhã, volta depois, o óleo de linhaça vai ajudar a retardar
e fazer esperar a secagem, que ele não seca de imediato, e você pode voltar e trabalhar ali com óleo de linhaça. A tinta, ela já contém óleo de linhaça, mas não é o suficiente para você voltar lá e mexer no teu trabalho novamente, né? Se for uma região muito quente, você vai ter uma surpresa. Você rápido seca a tua tela e você vai ter que dar tudo novamente para poder trabalhar. Mas olha que legal, o fundo já está pronto. É esse que eu falo para meus alunos, quando eles ficam tristes, já secou, vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu falo, olha que legal, o fundo está pronto, vai ficar muito mais bonito agora, que tem um fundo por baixo. Tem outros trabalhos, tem primatura, tem veladura que a gente faz para trabalhar na tela, que a gente não precisa trabalhar com ela crua, mas também podemos trabalhar diretamente na tela, que não tem problema, e eu sempre falo para eles, faça o fundo e depois trabalha em cima, porque quando eles estão pintando, eles ficam muito ansiosos. Ai, mas tá feio, isso é fundo, aí eu fico, é fundo, então isso que vai acontecer e vai facilitar na tua pintura. Outra coisa que eu utilizo muito é o pano. É importante? Não pode ser qualquer pano. Quando eu falo, traz um pano para limpar os pincéis, eu já vi pano de calça, jeans, já vi pano de brim, pano de malha, pano de sintético, nenhum desses serve, somente o de algodão. Isso aqui foi uma camisa que não tinha mais utilidade, eu cortei ela, todos os pedacinhos da camisa, e o algodão não tem fiapo que sai na cerda e me atrapalha na hora da pintura. Nem toalhinha pequena serve, porque quando você vai limpar, vai sair aqueles fiapinhos, você vai levar para a tela e vai ter dificuldade e vai ter um trabalho ali, literalmente, para tirar aquele fiapinho da tela. Então, lembrando, pano de algodão vai ser muito útil para você, não joga mais aquela roupa, aquele vestido, peça para os vizinhos, para os amigos, me dá aquele pano que vai servir para o chão, não deixe colocar no chão, corta para você limpar seus pincéis. Importante também, como é que eu vou fazer meu trabalho? Com o quê? Lápis escolar? Até pode, mas qual é a diferença do lápis escolar para os lápis artísticos, né, que eu utilizo? Eu uso muitos lápis artísticos para fazer meus desenhos e até mencionei ele na primeira aula e vou falar mais um pouquinho sobre eles aqui. Os HBs. Tem que ter os 4, eu aconselho que você tenha pelo menos o 6 e o 2B, 6B e 2B, porque eu tenho o HB, 2B, 4B e 6B. Qual é a diferença deles? É no grafite. O diâmetro dele, conforme vai aumentando a numeração, ele vai ficando mais encorpado, vai ficar um pouquinho mais grosso que o grafite. O 6B ele serve muito para fazer sombreado quando você faz desenho e serve para fazer a transferência no decalque da tela. Então, o lápis HB ele serve para fazer marcação, o 2B serve para riscar o teu desenho, o 6B serve para fazer o risco mais forte para você não se perder e fazer a transferência para a sua tela. Também utilizamos carvão vegetal, mas antes de falar dele, eu vou falar algo muito importante também que quase eu ia esquecendo. Quando você for desenhar, você não segura teu lápis nessa posição como se fosse para escrever. Por quê? A tela ela tem tramas de tecidos. Quem trabalha com bordado sabe o que eu estou falando. Elas são cruzadas. E na hora que você está desenhando desse jeito, o grafite entra e para sair é muito demorado. Você vai ter que precisa da borracha para tirar e nem tinta às vezes daqui vai tirar aquele desenho ali. Então eu te aconselho a usar nessa posição, mas eu não consigo, é muito complicado. Eu mesmo desenho com o lápis nessa posição, mas se você achar que não vai conseguir, você utiliza o HB, que ele tem o grafite mais clarinho, não vai marcar tanto, mas tenta usar um pouco inclinadinho para não entrar o grafite no tecido. O carvão vegetal já vai te ajudar e vai te livrar dessa dor de cabeça. Mas você tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é muito delicado e quebra muito fácil. Suja a mão, é normal.
Eu vou mostrar aqui, na hora que eu pego nele, já suja um pouquinho a mão. Então, você vai utilizar ele para fazer a tua marcação na tela e na hora que você for colocar a tinta, ele some que nem um passe de mágica. É essa a utilidade do carvão vegetal para fazer as marcações e os desenhos para você começar a pintar sem dificuldade nenhuma. Vai precisar de uma borracha também muito boa, né, que não, no caso do lápis, você consiga apagar e não sujar tanto, e vai ser muito útil. Agora eu vou falar um pouco sobre as telas. Quais telas você deve começar? Aqui eu tenho as duas 20 por 30 e tenho dois tipos de tela, tela e painel. Qual a diferença de uma para a outra? A tela, ela tem essa espessura lateral aqui, ela é mais estreita e grampeados atrás. Muito importante você comprar uma tela com grampeado atrás, porque até a tela mesmo você pode pintar a lateral e colocar na parede, porque moldura é caro e não dá para sair colocando a qualquer hora e qualquer momento, né? Então, mas se você preferir, tem alguns lugares que são muito legais para a gente, dá para colocar a moldura e fica muito bonito. Mas você pode utilizar pintando aqui atrás, aqui do lado. A escolar, o grampeado dela é aqui do lado. E a trama do tecido ela é mais aparente, você vê até os buraquinhos. Então, eu não te aconselho comprar tela escolar para começar o teu trabalho. Agora, aqui, essa diferença para a tela é o painel, ele é mais larguinho aqui do lado. Ele é próprio para pintar na lateral, não precisa de moldura. Você faz o teu trabalho e já coloca na parede e aí já está pronto a tua pintura. Você pode já pintar, né? Fica um custo menor. Você pinta, já vende, não precisa de moldura, sem complicação nenhuma. Ah, mas eu não posso comprar tela? Pode, mas é aquele conselho que eu dei, né? Você pode pintar a lateral aqui sem problema nenhum, fica aquele quadro muito bonito na parede, não tem problema. E agora eu vou falar sobre os cavaletes. Existem vários tipos de cavalete no mercado, então o que eu vou orientar você a começar com cavalete. Tem o de mesa e tem o tripé de chão. Se você achar que não é isso que eu quero para minha vida, eu vou começar a pintar e não vai ser só um hobby, eu quero isso para mim, vai para frente, eu vou dar aula, ou eu quero vender, cavalete, tripé de chão. Te aconselho a ter um desse, porque você pode começar com esse cavalete e não vai se arrepender e não vai jogar dinheiro fora. Se você acha que é uma experiência, pode comprar o de mesa, ele tem um custo muito bom e você vai precisar de uma bancada ou uma mesa ou algo para você colocar ele em cima. A tua cadeira tem que ser um pouquinho mais alta, tem que ser banco, para você trabalhar no teu cavalete de mesa. Então, esses dois são as duas opções que eu te dou para você começar o teu trabalho. Se você não conseguir comprar imediato para começar o teu trabalho, você pode começar numa mesa dessa? Pode. O que você vai fazer? Você vai pegar a tela, vai colocar nessa posição, vai colocar algo aqui embaixo, você pode pegar uma caixa de sapato e colocar algo pesado dentro para ela não correr para trás e vai colocar outro suporte aqui para ela não vir para frente, então você vai prender ela nesta posição aqui. Aí você consegue começar um trabalho tranquilamente. Vamos dar jeito para tudo. Nada vai impedir, se depender de mim, você não vai te impedir nada de você começar o teu trabalho, se depender de mim. Resumindo, todos esses materiais que eu mostrei para você, como você deve fazer, tá bem claro aqui, resumi ao máximo, fiz uma lista que se eu tivesse começado com uma lista dessa no começo do meu trabalho, estava feliz da vida, mas quando eu comecei, disseram que era para mim ir saindo pelas fábricas, pelas papelarias, e eu fiquei muito doida, e eu tenho que ter essa cor, mas
se eu tivesse isso no momento que eu comecei minha pintura, ai meu Deus, estava feliz da vida. Então você é um felizardo de começar com esse material básico. Espero que você faça um bom proveito e vamos pintar. Agora nós vamos começar com a colorimetria. Essa parte de colorimetria você vai aprender a economizar muito mais ainda tintas e descobrir o mundo das tintas, que é muitas cores que você nem imagina que pode surgir na colorimetria. O primeiro passo que a gente vai aprender aqui, que você vai entender aqui sobre a colorimetria, é, para você entender um pouco mais sobre a colorimetria, eu vou mostrar aqui o que eu fiz, né? Você pode até replicar essa imagem aqui aí para você não esquecer. E nós vamos fazer uma pequena atividade aqui mostrando o que podemos fazer com a colorimetria. Mas antes disso eu vou mostrar aqui as tintas, não precisa ser exatamente Coffix, Acrylex. Você vai pegar somente o azul, o amarelo e o vermelho. Aqui é o azul da Prússia, o amarelo que eu estou usando aqui é o amarelo escuro, permanente, e o vermelho da China. Nós vamos precisar também do branco, né? Como eu disse lá naquela aula dos materiais básicos, você precisa somente de duas bisnagas dessa aqui, da tinta branca, não precisa ser essa grande aqui ainda, né? Você está começando. Você vai precisar, para replicar tudo que eu estou fazendo aqui, para você ter na prática de como trabalhar com as cores, uma borracha, um lápis, para reproduzir o desenho que está aqui. Eu utilizei aqui um vidro e o papel manteiga. Esse papel manteiga você vai encontrar no supermercado. Ele fica perto da seção de papel alumínio. Fica bem ao lado dele, na tua cidade, não sei como é, mas nesse corredor vai estar lá juntinho do papel alumínio. Ele é um papel bem transparente, eu utilizo muito para fazer a transferência do desenho também. E aí você vai envolver, se você tiver um conselho que eu dei. Esse vidro que eu estou utilizando aqui era uma tábua minha de cortar carne, que eu tirei o enfeite dela, ficou só o vidro, e aí eu estou utilizando para fazer de trabalho de paleta, o que for, para mim poder trabalhar bem aqui. Então eu envolvi, eu coloquei as fitas aqui atrás. Essa fita você encontra em papelaria ou em casa de material de construção. O nome dessa fita é fita crepe. E você pode utilizar, sabe o que também? Um papel paraná ou algum papel durinho que você tem em casa, envolve com esse papel manteiga para você fazer esse trabalho aqui, esse teste, para você para ver se você consegue, que você vai conseguir fazer esse trabalho aqui para você entender melhor na prática. Você deve estar se perguntando, por que você não faz? Aqui já está pronto, né? Isso aqui foi um trabalho que eu já deixei pronto para você entender um pouquinho melhor. E por que eu não estou praticando aqui em cima numa tela? Porque dinheiro e tempo custa muito, né, para a gente. Então, o que é melhor você fazer é cortar gastos e economizar bastante. Se você vai fazer teste, para que desperdiçar uma tela? Que a tela você pode fazer um trabalho em seguida com o entendimento que você está tendo agora nesse momento da aula de colorimetria. Então eu utilizei isso aqui como um esboço. Então se eu vou treinar, eu prefiro treinar em papel manteiga. Não tem diferença, mas o tecido tem uma diferença, vou sentir dificuldade, não vai, porque o trabalho que nós vamos fazer aqui somente dá a mistura para você entender que cor vai dar. Então eu vou explicar aqui na colorimetria as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, como eu mostrei as tintas. Misturando essas cores, vão surgir as secundárias. Então, se eu pegar o amarelo, o azul e o amarelo, eu vou ter o verde. Se eu pegar o azul e o vermelho, eu vou ter o violeta. Se eu pegar o amarelo e o vermelho, eu vou ter o laranja. De 3 cores, eu tenho 6. Já fez aquele passe de mágica
né? Que a gente não espera que vai surgir outras cores, mas de 3 cores você já tem 6 cores. Então, no círculo cromático, você fazendo a mistura e o acréscimo do branco, você vai ter não somente as secundárias, você vai ter as terciárias, em seguida vem as análogas. Vamos partir agora aqui para a prática de como eu fiz esse trabalho aqui, para você poder entender. O que você vai precisar mais ainda aqui nessa aula de colorimetria? O solvente, como eu já fiz o teste aqui, a água já ficou numa tonalidade, né? Para adiantar e não ficar muito longo a explicação, aqui eu só coloquei somente o solvente na altura de um dedinho, como eu expliquei na outra aula de materiais básicos, né? Você vai fechar e vai guardar esse solvente aqui. Eu coloquei a bandejinha, né, de isopor, coloquei as minhas tintas aqui. Do jeito que eu tô fazendo aqui, você vai fazer aí. Anteriormente, eu queria reforçar sobre essa explicação, eu apresentei esse EcoSolve aqui, grande, mas você não precisa comprar do grande, você só basta você comprar o menor, que já é o suficiente para iniciar, porque a gente não usa muito, né? Você tem que economizar o máximo possível. Fica a seu critério também, se você quiser comprar o grande, aí já fica um bom tempo sem comprar outros frascos menores, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei escrito, né? Azul mais amarelo, amarelo mais vermelho. Então, eu vou fazer a mistura deles aqui para você ver em qual cor vai dar. Você vai fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Peguei o pano, você pode pegar qualquer pano de algodão, uma camisa velha, e vai estar cortando ele, já vai ter pano de reposição assim que você precisar. Outra coisa, esse pano sujou, eu jogo fora? Não, você deixa de molho no sabão em pó. No outro dia você lava e estende, que ele vai estar, não vai sair as tintas, vai ficar a mancha. Por isso que quando você for trabalhar com a pintura, você tem que trabalhar com uma roupinha bem velhinha, porque se pegar na sua roupa e você não lavar logo, não vai sair. Então, você trabalha ou com avental, eu tô com um avental aqui para não me sujar. Tenha esse cuidado e você não vai ter esse tipo de problema. Eu vou misturar as cores aqui e vamos ver na cor lá que eu iniciei aqui, vai dar exatamente o azul e o amarelo. Eu coloco um pouquinho do azul, lavo, vou pegar aqui o amarelo e eu tenho o verde. Então, se eu não tinha o verde, agora eu tenho. Preciso correndo buscar numa loja o verde, porque eu não tenho e preciso fazer um trabalho? Não mais, porque você fez o verde. Agora, vamos ver o amarelo e o vermelho. Às vezes fica parecendo uma explicação da infância da gente, né? Mas lá a gente não presta atenção, né? E não dá nenhuma importância. Chega numa aula dessa aqui, você lembra totalmente. E às vezes até fala, deveria ter prestado atenção e não prestei atenção, agora eu estou aprendendo, mas é melhor ainda, né? Porque você vai aprender na prática e de uma forma com a arte. Eu vou ter aqui, como o vermelho é muito forte, você tem que colocar uma carga maior de amarelo, para ele poder surgir o laranja. Então, eu misturo aqui, eu tenho o laranja. Se eu não tinha o laranja, agora eu tenho. Misturei bem, eu tenho o laranja. Agora eu vou misturar o azul e o vermelho. Como o azul é muito forte, eu sempre passo só um pouco dele. Agora, o azul e o vermelho tem um porém. Quando você mistura todos os dois
numa concentração de pigmentos e tinta muito próximo um do outro, não aparece. Como é que você vai ver qual cor deu? Dessa forma aqui. Agora, eu tenho o violeta, né? Então, se eu precisei ter essa cor para fazer algum tipo de flor, como até mesmo hortênsias, eu já tenho o violeta aqui na minha colorimetria de 3 cores, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Agora, se eu juntar as 3 primárias, o que que eu vou ter? Vamos descobrir. Se eu junto aqui as 3, eu vou ter o marrom, né? Ou um terra de siena na paleta de cores das tintas, cada uma tem o seu nome. Então, se mistura eles nesse tom aqui, que leva um pouquinho mais para o vermelho, terra de siena, eu tenho um marrom. Para ficar um pouco mais escuro, eu coloco um pouco mais de azul. Então, juntando as 3 cores, eu tenho marrom. Agora, nós vamos aprender cores que vão para o degradê. Aqui na minha colorimetria, eu tenho as secundárias. Aqui, como eu falei no início, né? Eu tenho o azul, o amarelo e o vermelho. Se eu juntar as secundárias, que são o verde, o laranja e o violeta, eu vou ter aqui as terciárias, né? Então, eu vou mostrar aqui como fazer esse degradê aqui, e eu necessitei utilizar o branco. Então, você pode fazer isso com todas as cores que você fez a mistura. Então, eu vou escolher uma dessas aqui para me trabalhar aqui. E aqui eu fiz um desenho de uma montanha. Quando você faz uma paisagem, você percebe que a montanha tem uma cor aqui embaixo, ela sobe um pouquinho, ela tem uma outra diferença de tonalidade. São aquelas montanhas que estão muito distantes. Tem montanha que você olha sem ser foto, você está ali naquele lugar, passando de carro ou num lugar que tem aquela paisagem muito distante, aquela montanha, você percebe até que ela é azul. Então, tem montanhas que elas dão essa impressão dessas tonalidades pela distância delas. Então, eu vou trabalhar aqui com a montanha, então eu vou escolher a cor azul para fazer esse degradê, que são na língua das cores do trabalho da pintura, eu chamo degradê. Eu vou pegar aqui o azul, o primeiro quadradinho você preenche o azul, assim você pode fazer com todas as outras cores, você pode estar fazendo isso. Você pode fazer com vermelho, com laranja, com verde, com violeta, com marrom. Então, você vai ter tonalidade de cores, né, que vai para o clareamento. Então, eu vou preencher aqui o azul. Aí, como é que eu faço agora esse azul aqui para fazer o segundo azul? Eu vou pegar esse azul, vou colocar ele aqui separado, porque é aqui que eu vou fazer a mistura para trazer para cá, para você ver as cores que vão se formando. Vou pegar o branco, misturei, eu tenho uma cor um pouco mais clara, para ficar um pouco mais com a tonalidade diferente da primeira. Lava o pincel, como você vai trabalhar com a retirada do branco, você sempre lava para não sujar a tua tinta, né? E ter um trabalho mais limpo, organizado. Se não clarear, você pega um pouco mais de branco, coloca um pouco mais de carga para dar a diferença da segunda. Então, eu tenho essa tonalidade aqui. Aí, você vai pegar mais carga de tinta branca, vai colocar em cima da cor que você está trabalhando. E você vai ter a quarta cor. Peguei um pouquinho mais de azul para não ficar tão claro que
É na quinta que eu vou fazer essa tonalidade. Vou pegar mais branco, venho aqui em cima. Então, esse trabalho aqui, como é que eu vou fazer? Um exemplo, eu quero aquela cor lá para trabalhar, mas fazendo isso aqui eu não terei as cores para ir retirando. Se você precisa dessas tonalidades, ou todas, você vai fazendo essas misturas aos pouquinhos e você vai utilizando o mesmo lugar, não precisa misturar várias cores que são as mesmas e não gastar tanto material assim. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 tonalidades que eu fiz, mas você pode ir além. Se você ir colocando mais branco, mais claro você vai ter, mais a cor, né, para frente, você vai ter um clareamento mais ainda. E nós chamamos esse tom mais claro de azul celeste. Na fabricação das tintas, como é para facilitar a vida do artista, eles pegam as tonalidades, né? Pingou aqui um pouquinho. Pegam as tonalidades, misturam com aqueles pigmentos ali, colocam na bisnaga e vende para você uma tinta pronta. Mas se você não quer um custo alto, você não quer gastar dinheiro, você vai fazer as suas cores em casa. Você não precisa sair atrás das cores que você está precisando, que se a colorimetria vai te ajudar a fazer tudo isso. Então, vamos trabalhar agora na montanha. Como é que eu vou montar isso? A mesma forma aqui, só que eu vou escolher agora a tonalidade verde para você ver a diferença que vai ficar daqui do azul para cá, né? Tem aquelas montanhas bem distantes que também dá aquela tonalidade de verde e o degradê dela. Então, eu vou misturar o amarelo e o azul. Aqui eu não estou utilizando só uma tinta como eu precisei usar aqui, somente o azul e fiz a combinação com o branco. Vou pegar o azul e vou fazer o meu verde. Aqui eu tô fazendo a mistura do meu verde. Agora eu vou pegar o branco. Agora eu vou pegar o verde e vou pintar aqui. O que aconteceu? Eu preciso de mais tinta nesse momento porque o espaço é maior. Como eu precisei de mais tinta, é assim que você vai fazer. Eu preciso de mais, eu vou fazendo mais. E sempre lembrando de lavar o pincel para você não ter dificuldade de misturar as cores e não ficar a cor certa que você está trabalhando ali. Então, eu pego a cor agora e vou pintar essa parte. Como é papel, ele vai sugar um pouquinho. Eu posso utilizar o EcoSolve para facilitar no papel. Você vai fazer isso, você vai molhar um pouquinho, tocar no pano e lá na tinta para ele poder fazer esse deslizamento aqui. Faço isso na tela? Não. Na tela você não vai fazer, porque essa posição aqui vai escorrer e você vai ter um trabalho de limpar e novamente pintar ali a tua paisagem ou qual trabalho você estiver fazendo para utilizar esse degradê. Sempre eu toco aqui no vidro, na lateral, toco no pano para tirar o excesso. E agora eu vou trabalhar com branco. A cor que deu na ponta do pincel, eu carrego para cá. Novamente eu vou molhar aqui para esse trabalho, para facilitar o meu deslizamento aqui e poupar até mesmo a tinta que eu estou utilizando. A sua montanha você vai fazer do jeitinho que você quiser, sendo que você vai ter que dividir em 5 para facilitar, ou até mesmo uma quantidade que você achar melhor, até mesmo em 3, menos, né? Só para você ver essa descoberta maravilhosa que é na colorimetria. E parece que a gente está até brincando de pintura, né? Mas você vai ver essa utilidade dela no teu trabalho. Ó, secou, coloca um pouquinho aqui, nunca daqui para cá. Eu sempre vou voltar para cá, carrego de tinta e venho novamente para cá. Se você achar que ficou um pouco parecido, você pega um pouco mais de branco
e clareia mais até formar o teu degradê. Agora, se você achar que aqui ainda tá um pouco parecido, você vem aqui nesse lado aqui, ainda a tinta tá da primeira fase, e joga um pouquinho em cima, e aí você escurece mais a tua segunda montanha. Agora vamos para a quarta montanha. Vou pegar o branco, vou em cima do que eu tô trabalhando. Se ficar, misturar aqui com a lateral, pego mais branco e faço a tonalidade. Necessitando de mais branco, você pega e coloca até ficar diferente da terceira cor. Aqui nós estamos trabalhando com o processo degradê, que é o processo de clareamento. Mais um pouquinho de branco. Você pode perceber que as tonalidades vai fazendo o degradê das cores. E o último, é bem mais clarinho, eu fiz o degradê das montanhas. Então, você trabalha com a colorimetria nessa forma de mistura de cores. Você entendendo a colorimetria, entendendo fazendo a mistura, você vai economizar muito dinheiro. Você vai economizar material, você vai economizar tempo. Pode ser que dê um pouquinho de trabalho, tá fazendo aquela mistura ali, mas o conselho que eu te dei, o conselho que eu falei inicialmente, você vai fazer a mistura naquele momento. Eu preciso do verde, não precisa misturar muita tinta. Você mistura só um pouquinho, precisou de mais tinta, você mistura novamente. Outro conselho que eu dou para vocês não se perder. Se eu coloco uma carga de verde e coloco uma carga de branco, então você memoriza ou anota quantas cargas você colocou de uma e de outra. Para fazer o verde, eu peguei o amarelo. Vamos fazer uma conta. Peguei 2 cargas de amarelo, pego com o próprio pincel mesmo, 2 cargas de amarelo, para 3 de azul. Aí eu fiz aquele tom de verde. Então, com a quantidade de carga que você pega, você vai ter o tom que você está fazendo naquele momento ali. Então, isso controla e você vai saber fazer novamente. Aí você não se perde, não precisa ficar misturando até acertar a cor de novo. Você pode fazer todos esses exercícios aqui, não precisa fazer exatamente aqui, se você achar um desenho legal e quer fazer diferente, mas quer usar essa ideia aqui, você pode estar fazendo este tipo de exercício no teu trabalho e vai descobrir as cores igual como eu fiz aqui. Essas outras cores que eu fiz, né, eu esqueci de mencionar, as outras aqui, as terciárias, eu peguei o violeta e o vermelho, eu tenho o vermelho e o violeta, eu tenho um vinho. Então, você precisando de outras cores, você faz essa colorimetria, primeiramente aqui em cima, você vai ter a primária e a secundária, e aí depois você vai fazer o círculo cromático. E aí você faz todas essas tonalidades aqui, e quando você precisar, você olha para ela, faz a tua cor, e aí você não vai se perder na tua pintura que você vai estar trabalhando. Então, essa é a colorimetria. Se eu soubesse antes dela, eu teria economizado muito dinheiro, mas eu não tive conhecimento na época. Aí você pode até estar se perguntando, mas por que você não buscou, não procurou, já que na infância a gente tem esse conhecimento de cores, né? A gente mistura as cores, mas na colorimetria mesmo, quando eu estava começando a pintar, não me apresentaram esse tipo de trabalho. Então, se eu tivesse essa oportunidade de fazer as minhas próprias cores, eu tinha poupado muito dinheiro. Não tinha comprado todas as tintas achando que precisaria naquele momento. Mas, enfim, você está sabendo da colorimetria agora, você vai trabalhar, vai fazer lindos trabalhos de pintura sem gastar muito. Muita gente está interessada em dar um passo além, pintar suas próprias telas, seja como um hobby, como terapia ativa ou até mesmo uma fonte de renda extra. O fato é que eu possuo sim uma solução completa para que você possa alcançar o seu objetivo, mesmo que esteja saindo do completo zero, até você se tornar um ótimo artista.
Um artista que pinta suas próprias telas, usando fotos como referência e não mais uma pintura de outros artistas. E nas aulas dessa semana eu venho procurando passar o máximo de conhecimento aqui para você. Mas o tempo é só uma semana e acaba sendo limitado. Mais para frente eu trarei uma solução para você que se interessar em ter um acompanhamento mais de perto comigo. Mas por enquanto o foco é te ajudar aqui e agora. Agora eu quero te pedir que você deixe um comentário aqui abaixo com a sua maior dúvida e assine o meu canal lá no YouTube. E na próxima aula você não pode perder. Vamos juntos pintar uma tela completa, da primeira pincelada até a finalização da pintura, usando como referência uma foto, ou seja, você vai ver e aprender técnica que eu utilizo para transformar qualquer foto em pintura em tela. E mesmo que seja ou não a sua primeira pintura, não deixe de assistir, porque eu vou te ensinar técnicas que eu mesmo desenvolvi lá. Então, não deixe de estar presente, hein? Te espero lá!